Oi, tudo bem? Eu sou o professor Jorge Mikles e estamos dando sequência aos nossos vídeos tratando de temas relacionados ao direito administrativo de maneira objetiva, de maneira clara, voltado para concurso público. Pois bem, no vídeo de hoje, nós vamos trabalhar o tema relacionado aos agentes públicos. Na verdade, nós já estamos trabalhando esse tema há alguns vídeos anteriores. Já dissemos quem são os agentes públicos, trouxemos uma definição, já demos uma classificação a respeito dos agentes públicos. Ali, quando trabalhamos os agentes públicos, nós dissemos que uma das espécies, um dos tipos de agente público é o servidor, o ocupante de cargo. Então, trouxemos a expressão. Nós também dissemos que uma outra espécie de agente público é o empregado. Portanto, me parece importante nós tratarmos um vídeo específico, que é esse de hoje, do assunto relacionado à distinção, isso é muito cobrado em concurso, entre cargo, emprego e função. Nós vamos trazer rápidas definições a respeito de cada um deles. O que é um cargo público? Cargo público é um lugar estruturado dentro da administração pública, onde irão comportar uma série de atribuições. É um lugar que será ocupado por um agente público. O agente público, o efetivo, o agente público comissionado, o agente público vitalício ocupa cargos. Então, ele é um agente público, uma pessoa física que foi investida em um determinado cargo público. E esse cargo público é um lugar estruturado dentro da estrutura da administração pública. O cargo público, esse lugar, tem que ser criado por lei. Só a lei pode criar o cargo público, de tal sorte que haverão tantos cargos públicos quanto forem aqueles criados por lei. Só a lei cria o cargo público. Só a lei transforma o cargo público. Simetria. Só a lei extingue o cargo público. Então, numa primeira perspectiva, é possível, por outro instrumento que não a lei, se criar, se modificar ou se extinguir cargos públicos? Uma primeira resposta é que não. Agora temos uma exceção, que é a exceção que está estabelecida no artigo 84, inciso 5 da nossa Constituição Federal, que vai dizer assim, ó, o presidente da República, por decreto, poderá modificar ou extinguir cargos públicos, desde que esses cargos estejam vagos. Cargos que não estejam ocupados por ninguém podem ser extintos por decreto do presidente da República. É uma exceção, porque a regra mesmo é que só a lei pode extinguir os cargos públicos. Pela simetria, princípio da simetria que nós já falamos, o mesmo tratamento que eu dou para a União, para a Federação, eu vou ter que dar para os outros entes. Então, assim como é na União, deverá ser nos estados e nos municípios. Portanto, pelo princípio da simetria, eu digo o mesmo com relação aos cargos públicos. Eles só podem ser criados, modificados ou extintos por lei. Contudo, o governador do estado, por decreto, poderá extinguir os cargos vagos. Os cargos preenchidos, não. A mesma ideia com relação ao prefeito municipal. No âmbito do município, os cargos públicos só podem ser criados, modificados ou extintos por lei, podendo o prefeito municipal extingui-los por decreto quando estes estejam desocupados. Cargo público, a ideia é essa. Função. Todo cargo público tem um conjunto de atribuições. Quais são os poderes atribuídos a um determinado cargo público? Agente público não é quem exerce os poderes da administração? Portanto, ele precisa ter poderes. É preciso que a lei lhe tenha atribuído esses poderes. Quais são os poderes referentes a um determinado cargo público? Primeiro, onde é que eu vou ter a relação desses poderes? Na própria lei. A lei que cria o cargo público, cria as suas atribuições. Diz quais são os poderes que aquele específico cargo poderá exercer. Em outras palavras, a lei cria as funções. Funções, então, nada mais são do que as atribuições, do que os poderes, do que as competências atribuídas aos respectivos cargos públicos. Todo cargo tem função. Não existe, dentro da estrutura do direito brasileiro, a possibilidade de se criar um cargo sem função.
todo cargo tem função. Eu não tenho cargo sem função. O reverso, a ideia contrária, entretanto, não é a mesma. Então, eu tenho que todo cargo é preciso a ele ser atribuída função. Eu não tenho cargo sem função, mas eu tenho função sem cargo. Dentro da estrutura da administração pública brasileira, é possível se criar hipóteses, exemplos, onde determinado agente público terá atribuições, terá competências, sem que estas atribuições estejam relacionadas a cargos públicos. Basta você ter uma noção de que nem todo agente público ocupa cargo. Quem ocupa cargos é os agentes estatutários, essencialmente. Nós chamamos na nossa classificação dos servidores públicos. Há quem traga essa noção por outros nomes, não se preocupem propriamente com a nomenclatura. Então, a ideia é que há uma gama de agentes públicos que não possuem cargos, mas ainda assim eles têm poderes, ainda assim eles têm atribuições. Logo, é verdade que existem funções que não estejam atreladas a cargos. Existem funções sem cargos. Um bom exemplo, um dos melhores exemplos que nós podemos ter, não é o único, mas um dos melhores exemplos que nós podemos trazer a respeito disso é o do empregado público. Empregado público é aquele contratado, aquele que se submete a um contrato de trabalho. Aquele que se submete a um contrato de trabalho regulamentado pela legislação trabalhista. Há limitações ao uso dessa legislação trabalhista, mas ainda assim há legislação trabalhista. O empregado público, por exemplo, tem atribuições, sim. Tem competência, sim. Tem funções, sim. Mas não tem cargo. O empregado público possui um contrato de trabalho. O empregado público não possui cargo, absolutamente. Então, um exemplo de função sem cargo. E, com isso, nós já trouxemos para você a definição de empregado público. Quem é o empregado público? O que é um emprego público? Se não, uma relação contratual, uma relação estabelecida à luz, sobre a égide, sob o comando da legislação trabalhista, uma relação contratual entre o Estado, a administração pública, e uma pessoa natural, e um agente público. Então, é aí para você a diferença entre cargo, entre emprego e entre função. Agora está fácil, não está? Pois é, questão certa de concurso, esta distinção. Aguardo você no próximo vídeo. Um grande abraço.